Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao episódio 35 do Unicap Talks, um podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas da área da saúde. Eu sou a Cleviana e aqui do meu lado o Dr. Daniel Hortelado. Como sempre, né? 35º. 35º, estamos continuando a nossa série sobre uma doença super importante, que é o melanoma. Né? Então, Acley, já falamos sobre diagnóstico, prognóstico. No último episódio falamos sobre tratamento. E vamos falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre o pós, né? Pós-tratamento, sobre o acompanhamento, o segmento, né? Que é super importante também. O que tem que fazer, que exame, como que acompanha, né? Porque a gente dividiu ali no episódio de tratamento os pacientes em aqueles vamos botar assim, menos risco, risco intermediário e risco alto, ou doença inicial, intermediária e avançada, e o acompanhamento vai ser diferente para cada caso, porque a gente já viu que o tratamento é diferente para cada caso. O acompanhamento é diferente. Exatamente. Então vamos tentar organizar isso daí e explicar isso aí da melhor maneira possível. Eu não, você também não, né? Pessoas mais inteligentes que nós. Com certeza. Doutora Mariana Sens, você já se apresentou, mas se apresente para quem está vindo aqui, caindo de paraquedas na primeira vez. Dermatologista e médica. E mãe. Pronto. Mãe do Gabriel. Mãe do Gabriel. Médica, dermatologista, mãe do Gabriel. É o que importa. Dermatologista e mãe. Acabou. Daniel não importa. Ele tá forçando, né? Ele tá forçando, sentiu isso, ele tá de sacanagem. Isso, se acostumou, entendeu? O bullying até eu me senti um contínuo. pouquinho mal. Isso é o trabalho de 20 anos tendo que aguentar isso. O bullying é eterno e contínuo. Isso que assim, ó, tem um monte de coisa que se eu falar aqui vai depreciar a imagem dele perante os pacientes e eu não posso fazer isso. Vários apelidos que eu dou pra ele, várias coisas, então eu não posso. E isso que hoje a gente não falou mal dos nossos outros sócios que não estão aqui, que a gente sempre fala deles. A gente tem por hábito falar mal do Gustavo ali. Entendi, então, eu vou tentar permanecer amiga de vocês, então. Mas assim, a gente só fala mal e tira sarro de quem a gente gosta. Quem a gente não gosta, a gente ignora. Entendi. Então tá certo. Então tá ótimo. Doutora Aline, oncologista, apresente-se. Muito bem, então eu sou a Aline Lino, sou médica oncologista. Uma das áreas que mais me dedico são os tumores de pele e por isso a minha alegria de estar aqui hoje com vocês. Muito Mas bem. vamos tentar voltar para a seriedade, né, Daniel? Porque a gente já bagunçou o começo. Exatamente. Eu baguncei, né? Normalmente sou eu, né? Vamos falar sobre o acompanhamento. Vamos começar com a Mari. Pra gente começar, talvez, Mari, com os casos mais iniciais, né? Aqueles pacientes, você falou lá na parte de diagnóstico, sobre o diagnóstico precoce. No tratamento, você falou das biópsias e o Daniel complementou sobre a ampliação de margens. Então, esses pacientes que acabam não tendo linfonodo sentinela positivo, que foi outra coisa que a gente falou lá, que são os casos mais iniciais. Como é que é? Ele volta, ele tratou, ele ampliou margem, ele volta contigo e dali para frente, como é que vai ser a vida dele? De quanto em quanto tempo ele vai fazer o acompanhamento? O que ele vai precisar de exames? Como é que vai ser isso? Perfeito. Uma vez diagnosticado melanoma num paciente, esse paciente vai acompanhar com o dermatologista a vida inteira. Né? A gente fala que o dermatologista, nesse paciente que já tratou um melanoma, que teve um melanoma inicial, eu vou funcionar como uma detetive. O meu objetivo ali é descobrir um segundo possível melanoma que ele desenvolva o mais precoce possível. Então, é nisso que fica baseado o nosso acompanhamento, a nossa consulta e o nosso segmento, né? O paciente, depois do diagnóstico de melanoma, normalmente, depois de feito todos os passos, ele volta comigo no consultório entre 3 e 6 meses para a primeira consulta, normalmente 3 meses. Então, a gente vai examinar a pele inteira dele de novo. E o paciente que já teve história pessoal de melanoma, a grande maioria dos casos tem indicação de mapeamento corporal, que é aquele exame que eu comentei no começo. E o que é o mapeamento corporal? A gente cria um banco de dados, são imagens de altíssima resolução do corpo inteiro do paciente, em várias posições, para que com isso eu tenha ainda mais segurança e consiga perceber qualquer pequena mudança em uma lesão pré-existente ou o aparecimento de uma lesão nova. Então,
paciente que teve diagnóstico de melanoma, muitas vezes eu vou fazer o segmento dele com mapeamento corporal. Paciente que já teve diagnóstico de melanoma, mas que tem pouquíssimas lesões, né? Tem 5, 10 pintas, a gente até pode não fazer mapeamento corporal e fazer o segmento com um dermatoscópio, com um exame clínico, né? Então, normalmente, esse paciente vai voltar comigo no consultório a cada 6 meses, nos 5 primeiros anos. E para esse diagnóstico precoce, porque a gente tem dados mostrando que nos primeiros 2 anos depois do diagnóstico do primeiro melanoma, é quando a gente tem mais chance de diagnosticar um segundo melanoma. Em alguns casos, a gente diminui esse acompanhamento para 3 meses. Então, eu preciso ver o risco desse paciente. Tem paciente que eu sigo a cada 3 meses, tem paciente que eu sigo a cada 6 meses. E, normalmente, nos primeiros 5 anos, então, a cada 6 meses. E depois dos 5 anos, uma vez ao ano, esse paciente vai voltar comigo no consultório, sempre com esse intuito de diagnóstico precoce de uma lesão nova. Basicamente, é exame físico, né? Porque assim, o mapeamento é uma ferramenta de exame físico, né? Exatamente. É um aparelho automático que a gente usa, são recursos tecnológicos para fotografar a pele inteira do paciente. Então, eu não preciso de anestesia, eu não preciso de sedação, absolutamente nada. Nem exame de imagem. Nem de exame de imagem, isso é tudo feito no consultório dermatológico. Esse acompanhamento é consulta dermatológica. E que cuidados ele tem que ter? Tipo, o paciente que já teve diagnóstico de melanoma. Porque assim, ele teve. A causa foi exposição solar, né? Então, assim, teve o melanoma, ele vai querer ficar voltando pra praia tomar torrão, né? Ou não. Isso, exatamente. É o sol que ele já pegou. Então, isso é uma coisa importante também da gente entender. Se ele me disser assim, Mariana, nunca mais vou me expor ao sol. Vou ficar trancado dentro de casa, vou sair de burca da minha casa. Mesmo assim, você ainda tem chance de desenvolver um segundo melanoma. Tem paciente que diz isso pra mim no consultório. Doutora Aline, eu tô aqui com um oncologista pra acompanhar o melanoma que eu tirei. Ok, tirei o melanoma, resolvi. Por que eu tenho que voltar no dermato? Aí alguns usam assim, o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Por que eu tenho que voltar no dermato? Eu falo, olha... No melanoma, né? No melanoma, sim. E eu costumo dizer, Mari, pros pacientes, se você tiver que escolher uma pessoa agora pra estar... permanente casada, às vezes eu digo, você vai casar com o dermatologista, porque ele é o profissional que tem a capacitação para poder olhar todas as outras pintas, e acho que esse é o link, né? Olha, lá atrás você já deve ter recebido radiação solar o suficiente para ter feito um melanoma. Essa mesma radiação pode estar ali guardada para desenvolver melanoma em outros lugares. É exatamente isso, Mari? Isso, né? A gente sabe que não foi só naquele lugar específico que você teve o melanoma que teve essa alteração. Então, a gente fala muito em campo cancerizável atualmente, né? Então, é toda uma área exposta, junto com a tua predisposição, porque se você já teve um melanoma, a gente sabe que algum defeitinho no teu mecanismo de reparo, então, né, no que a gente consegue, o nosso corpo consegue observar quando tem uma célula que está fugindo do normal e vai lá e interrompe o crescimento dela. Mas você teve algum probleminha ali que ele não identificou, então a chance de aparecer um segundo em você é muito maior. Então, quem já teve melanoma tem muito mais chance de ter um segundo melanoma, e quem já teve 2 melanomas tem muito mais chance de ter um terceiro melanoma do que quem nunca teve. Precisa acompanhar de perto. Precisa acompanhar de perto. E assim, Mari, para esses pacientes iniciais, o paciente tem mais chance da doença voltar ou de ter um segundo melanoma? Ótima pergunta. Perfeito. O paciente inicial, diagnóstico inicial, in situ, Breslow, que a gente falou lá antes, menor do que 1 milímetro, com todos os riscos, o estadiamento de bom prognóstico, aquela lesão que a gente tratou tá tratada. A chance dela voltar é muito pequena, né? Muito baixa. A gente precisa ficar de olho sempre, quando você for no dermatologista, a gente vai olhar a tua cicatriz, a gente vai examinar a região toda da lesão, dependendo, né, se pede outros exames, se pede um ultrassom da região, né, da drenagem, enfim, dos linfonodos ali, tudo, mas basicamente eu vou examinar a cicatriz e isso. E a chance, então, de ter uma segunda lesão é muito maior. Por isso, esse segmento com o dermatologista. E esse paciente inicial, Aline, tu pede exames? O paciente que é muito, muito inicial, então a gente está falando aqui estadio 1, é o paciente que os exames já se mostraram que não vão fazer diferença real na vida do paciente. Porque a maior chance é dele estar curado daquele melanoma. A maior chance que ele tem na vida dele é que esse melanoma não volte.
E quando se tentou entender se esses exames, né, de uma forma rotineira, fazer exames do corpo todo a cada 6 meses, para esse paciente que teve o estádio 1, os exames não impactaram, não mudaram a evolução. O principal para esse paciente é, número 1, estar com o dermatologista, porque a chance dele ter um outro melanoma é maior do que esse melanoma voltar. E 2, passar por avaliação de exame físico, né? Então, isso que a Mari falou, a gente sempre põe a mão, palpa a cicatriz, porque quando o melanoma volta, um dos lugares que ele mais costuma voltar, então, primeiro, a chance é muito rara de voltar. E se voltar, a chance maior vai ser naquela redondeza de onde ele nasceu. Cicatriz ou da cadeia linfonodal mais próxima. Então, se o melanoma foi no braço, vai ser na axila. Por isso que a gente sempre vai palpar a axila. Se foi no rosto, vai ser o pescoço. A gente vai palpar pescoço. De forma geral, paciente que teve melanoma muito fininho, estadio 1, estadio inicial, ou melanoma in situ, exames de rotina não mostraram que tem um impacto. Às vezes a gente pode pedir, mas eles não são essenciais. É importante, quando eu peço, eventualmente, é muito mais porque o paciente está muito ansioso. Ele diz, doutor, eu estou ansioso, eu preciso fazer. Eu digo, olha, eu vou fazer o pedido para você, mas eu gostaria que você entendesse que isso aqui traz um impacto muito baixo na sua vida e que a gente pode não fazer. Vamos pensar sobre não fazer para esses casos iniciais? Então, eu levo o paciente a essa reflexão. A gente vive isso muito na cabeça e pescoço, né? Tipo, língua, né? Tumor inicial de língua. O que importa é abrir a boca do paciente e olhar a língua. É o exame físico. É o exame físico, né? Exatamente. E é difícil do paciente entender isso, né? Pô, tu não vai fazer nenhum exame de tu não vai fazer um PET, né? Então, você explicar isso, a pessoa entender isso, que é o mais importante. Mas é porque a gente já tem anos, né? No melanoma, pô, a gente tava falando no episódio de tratamento ali, 20 anos que a gente tinha prognósticos ruins, hoje a gente tem prognósticos extremamente melhores. Isso tudo tem 20 anos de trabalho científico mostrando, ó, para esse caso aqui, não vai mudar nada. Não é que eu não fazer quero ou não te pedir. fazer, exatamente, fazer ou não fazer não vai interferir no resultado final, né? Acho que é isso que é importante. E a gente não tira isso da nossa cabeça, né? Isso, Exatamente. eu falo isso, Dani. Eu falo, olha, eu não tô criando isso da minha cabeça. Não é que eu não quero te pedir um exame. É porque, de fato, aqui a gente tem uma situação que é favorável, é boa. Os estudos científicos nos mostram que não é indicado fazer exames de rotina. Tanto para o estádio 1 como aquele 2, que a gente chama de baixo risco. Bom, como que o paciente que está nos ouvindo vai saber se o 2 dele é de baixo ou de alto risco? É baseado na biópsia. E se ele não tem esse conhecimento, ele pode perguntar para o médico que está cuidando dele, doutor, esse meu estadio 2 é um estadio 2 de mais alto risco ou de menos? E o médico vai também orientar. E baseado nisso, o estadio 2 vai se beneficiar de fazer exames de acompanhamento ou não. E vamos para o 3? Não, eu ia perguntar, que exames de acompanhamento? Pro 2 e 3, né? 2 e 3, que exames de acompanhamento? Para o estadio 2 de alto risco e para o estadio 3, a gente pode fazer radiografia do pulmão, ultrassom da barriga, com o intuito principalmente de pegar o fígado, e radiografia do pulmão para ver os pulmões de verdade, e o ultrassom daquela cadeia linfonodal mais próxima. Porque caso o exame físico que a gente também vai fazer em cada consulta, a nossa mão não conseguir pegar esse linfonodo, muitas vezes o ultrassom é mais profundo do que a nossa mão e vai poder detectar. Isso de forma geral. Tem estádio 3 que vai se beneficiar de tomografias, que é um passo adiante. Exame um pouquinho mais detalhado do que a radiografia e o ultrassom. Então, vai depender muito daquelas características iniciais que a gente falou. Então, o paciente teve o diagnóstico, tem a biópsia, teve aquele primeiro momento em que a gente tem o nome do tumor e tem o estadio. E estadiar o tumor é importante por vários motivos. Além do tratamento, é saber como vai ser esse segmento. E o PET entra nessa conta em algum momento? O PET-CT já é muito estudado em melanoma e, de fato, ele faz muita diferença em alguns casos. Por exemplo, o paciente tem um melanoma e ele descobriu que ele tem uma única metástase no pulmão. Quando o paciente tem melanoma e tem uma única metástase, eu posso usar medicamentos para tentar controlar a doença? Eu posso. Mas, às vezes, eu também posso discutir operar essa única metástase. Nesse momento, o PET-CT faz muita diferença. Por quê? Porque ele vai conseguir me ajudar a confirmar que não existem outras pequenas metástases que os outros exames não estão vendo. E aí faz muita diferença. Tanto que é uma das indicações no rol da ANS, né, de PET-CT, exatamente essa, porque o PET faz muita diferença aqui. Para o paciente que tem melanoma metastático, o melanoma está em alguns órgãos,
para alguns pacientes vale a pena fazer PET-CT de acompanhamento. Hoje mesmo eu pedi para um paciente... avaliar a resposta ao tratamento. Porque ele tem metástases nos ossos. E para avaliar a resposta do tratamento nos ossos, eu posso usar tomografia, eu posso usar ressonância, mas o PET-CT para mim aqui vai fazer diferença, por conta ali da captação do SUV. Então, em suma, para alguns pacientes de doença avançada, o PET-CT também vai fazer diferença. E aí a gente vai pedir esse exame. De forma rotineira, para aquele paciente em estádio 1, estádio 2, ele não impacta. Para o estádio 3, alguns casos são importantes. Por exemplo, que eu não citei aqui, o paciente tem o melanoma estádio 3, fez tomografias, e na tomografia apareceu um nódulo no fígado que pela tomografia não dá para saber o que é. Ressonância também não. O PET pode nos ajudar. Então, isso tudo aqui vai ser muito individualizado. Acho que dá para eu resumir a fala. PET-CT para melanoma é indicado, sim, em alguns casos, de maneira individualizada. Acho que isso é fundamental você falar, porque assim, criou-se um mito em cima do PET-CT. Alguns mitos, né? O mito de que, assim, ele vê qualquer tudo. Tipo de câncer no corpo. Vê tudo. A propaganda dele é boa, né? Isso, ele é um fator, ele é quase o Zoltar. Lembra do Zoltar? Que era aquele que lia as mentes no filme do Quero Ser Grande? Então, assim, tu vai fazer um PET-CT, ele vai dizer se você tem algum tipo de câncer, se vai aparecer câncer. E isso é um mito que está na cabeça dos pacientes, né? A gente vê isso no consultório, né? E você acabou de mostrar que até para nós médicos ele não serve para todos os casos. Não. Na cabeça e pescoço também, a gente volta e meia, tem tireoide mesmo, muito frequentemente a gente tem que desfazer esse mito de que ele é um excelente exame quando bem indicado. Quando bem indicado, mas ele não e você já tudo. Tem a pergunta pronta que você está fazendo para o PET-CT. Porque daí você sabe o que vem na resposta. Já teve situações de paciente melanoma estádio 1 fazer um PET, porque, enfim, acabou fazendo porque ficou desesperado, leu na internet que era bom. E lá no PET apareceu, por exemplo, uma lesão no pulmão que não tinha nada a ver com melanoma e que trouxe uma preocupação que a pessoa já estava, desde o momento que ela pegou o exame na quinta-feira até passar na consulta comigo na segunda, desesperada. Ela não dormiu. Doutor, eu tenho então uma metástase no pulmão porque o PET mostrou? Calma, vamos olhar isso aqui. Quando a gente investigou mais, não era nenhuma metástase do melanoma, como não era nenhuma doença maligna, e não tinha nenhum problema que ia trazer na vida da pessoa. Então, o PET-CT é isso. Quando bem indicado, ele é um exame muito bom, mas precisa ter esse senso, né, de discernimento para poder pedi-lo. E, Mari, vamos falar um pouquinho sobre o mapeamento digital. Que, assim, tu falasse que o paciente que teve um melanoma, só os muito iniciais que talvez não precisem. Mas, assim, se for um pouquinho mais avançado, tu acha que está recomendado. E tem também outros grupos, por exemplo, aquele paciente que não teve melanoma, mas que um familiar, o pai, uma mãe, um filho, um irmão, teve. De quanto em quanto tempo tem que fazer esse mapeamento? Como é que funciona? E outra, aquele paciente com muitos sinais, aquele síndrome do nevo atípico. Então, a gente divide mais ou menos em 3 grupos, né? O paciente que teve um melanoma, ou inicial ou mais avançado, o da história familiar e o da síndrome do nevo atípico. Como é que funciona isso? Muda um caso para o outro? Tem indicações diferentes? A gente tem indicações já muito claras do paciente que vale a pena fazer mapeamento ou não. Também um paciente sem história nenhuma, com pouquíssima pinta no corpo, muitas vezes não se beneficia desse exame, né? Então também eu preciso saber o que eu estou procurando, né? As indicações, então, são história pessoal ou familiar de melanoma, mais de 50 a 60 pintas. Um paciente que pode não ter história familiar ou pessoal de melanoma, mas que tem mais de 60 pintas, tem indicação de mapeamento corporal, porque ele tem uma chance maior de ter melanoma no futuro. Um paciente ruivo também, paciente ruivo com mais de 40 lesões, daí já tem indicação. Muda, paciente ruivo tem uma mutação específica que o paciente ruivo tem que aumenta a chance dele de desenvolver melanoma. É basicamente isso, são esses Achei esses que era grupos. Uma coisa meio inquisitória com os ruivos, né? Que antigamente tinha, né? Antigamente tinha.
Mas paciente ruivo tem uma mutação que favorece. Aí, ó, então tem MC1R. Viu, gente? Não é preconceito, é ciência. É ciência. Isso. Até a anestesia é diferente, né? Isso. Anestesia? Agora eu não entendi. Não, o paciente ruivo responde pior à anestesia, tem que fazer drogas diferentes, tem que fazer mais medicação anestésica. Eles são mais difíceis de anestesiar. Olha só que curiosidade. Provavelmente deve ser essas mutações relacionadas. Olha só, mais uma curiosidade. Isso. E então, um paciente com história pessoal de melanoma vai acompanhar comigo com mapeamento corporal, normalmente a cada 6 meses nos primeiros 5 anos. Ou nos primeiros 2 anos, mapeamento a cada 6 meses. E depois, uma vez ao ano, voltando no consultório só para um exame físico. A cada 6 meses, mapeamento uma vez ao ano, exame físico total em 6 meses, e caso eu note alguma lesão suspeita, eu consigo ir lá no mapeamento, né, e entender se aquela lesão era nova ou não. Então, normalmente é assim. Paciente que só tem história familiar de melanoma, normalmente uma vez ao ano, exame dermatológico completo, e se ele se encaixar também, né, nesses critérios de bastante pintas, tudo isso, mapeamento corporal também. Paciente que tem algumas pintas diferentes, mas são poucas, é numa região só. Por exemplo, não tem nada de nevo na perna, no braço, a gente só vê nevo diferente no dorso. A gente pode só fotografar, em alguns casos, o dorso, aquela região específica, e não fazer um mapeamento corporal completo também, né? Então, é muito individual, é muito caso a caso. E o mapeamento, ele me traz mais segurança. Então, quando a gente vê, eu organizo o segmento do paciente. A gente consegue, não só com o meu olho, não só com o exame, saber realmente ao certo se é a lesão nova ou se modificou. Por isso, esse exame, fazemos tanto e nos deixa, assim, tão seguros, né? E além disso, sempre tem que deixar claro que notou uma diferença, porque você falar uma vez por ano, a pessoa esquece, né? Eu vou fazer, mas notou uma lesão, notou uma mudança, antecipar a consulta, né? Sim, porque, assim, as pessoas às vezes esquecem disso, né? Que uma vez por ano, se estiver tudo bem, né? Tudo normal, né? Exatamente, né? Qualquer lesão diferente vem antes no consultório. E assim, Mari, e os cuidados com o sol? Que a gente, tu já falasse que é do sol que a pessoa pegou durante a vida inteira, principalmente aqueles torrões, mas é importante também a partir do momento do diagnóstico, e quanto mais jovem o paciente, mais importante isso se torna, né? O uso do protetor solar. Protege do melanoma? Tem alguns mitos, alguns trabalhos que mostram isso, né? Sim, é muito importante, mesmo um paciente que já teve melanoma, ter o hábito de uso do filtro solar, porque ele impede dano em cima do dano, né? Então, se você já tem aquele dano, se você está danificando mais, se expondo mais à radiação, você aumenta a chance de aparecimento de novas lesões e de maneira ainda mais rápida, né? O protetor solar, é importante a gente saber que ele não é um passe livre para exposição ao sol. E isso é o principal. Às vezes, acontece do paciente passar o protetor solar pela manhã e ficar o dia todo exposto ao sol. Pega o sol do almoço. Eu estou com protetor solar, então não tem problema nenhum. Pronto. Usando protetor. É claro que esse protetor solar não vai ser efetivo, né? Dura o dia todo e não protege tudo isso. Não protege, né? É por isso tem as orientações a cada 2 horas, aplicar, então isso é importante de você saber, passar a quantidade correta de protetor solar e reaplicar caso seja necessário. Então, se você não passar protetor solar, às vezes você procura mais a sombra, você não vai ficar exposto ao sol. Se você passar e você abusar, pronto, tá usando errado, esse protetor solar não vai te ajudar a te proteger de câncer de pele. Então, é só essa consciência que o paciente precisa ter. Existem vários tipos de protetores solares, né? E a gente pode escolher, enfim, o que o paciente se adapta mais, o que fica melhor para a rotina de cada um. Mari, eu ia também comentar que a gente também tem visto uma evolução nas roupas com proteção UV.
E me parece que elas têm um grau de proteção muito bacana. Lá em casa, por exemplo, eu disseminei isso e vi que, por exemplo, com criança também é muito fácil. Inicialmente eu aprendi com as crianças, porque passar protetor solar e reaplicar protetor em criança não é algo muito fácil. E aí aquelas blusas, né? Você põe uma blusa de manga comprida, parece que protege 98% da radiação. Isso, são muito legais. O tecido é tratado de maneira diferente, né? Então, eles ganham um selinho de proteção de 50 a mais, né? Equivale a uma proteção de um FPS de pelo menos 50. E ele como se eu estivesse usando um filtro solar de 50. É isso, 50 ou mais. E ele consegue bloquear mais de 98, 99% da radiação. E o bacana é que, assim, entrou na água, saiu da água, não saiu o protetor, né? O protetor pode sair, mas a roupa continua ali. Então, tem a roupa, tem o chapéu. Esses dias, uma paciente minha que tem melanoma do couro cabeludo me mostrou que comprou uma sombrinha com proteção UV. Como ela gosta de caminhar muito no centro da cidade, ela faz várias voltas a pé, ela disse, doutora, achei isso aqui o máximo, porque no cabelo é muito, né, para passar o protetor, ela não se adaptou com o chapéu, que às vezes adapta, às vezes não. Tá lá ela com a sombrinha com FPS 50, então mais um outro incremento. Eu acho bacana isso tudo. Isso, o protetor solar não é o único recurso, né? O dermatologista não é o louco do protetor solar. O protetor solar é só... é o que a gente tem para quando a gente não consegue proteger aquela região, né? Então, a mão, a face, que você não vai cobrir. Então, nessas regiões, você usa protetor solar. Não esquecer da orelha, Nós não podemos esquecer da orelha. Isso. Um recurso muito bom para criança são, sim, essas roupas, um chapéuzinho e protetores solares em stick, em bastão. São muito mais fáceis de serem aplicados e a maioria deles são filtros físicos, são filtros minerais, que a gente chama. Então, são filtros mais estáveis, que têm duração maior, inclusive, e são muito seguros para serem usados nessa faixa etária. Não ardem os olhos. Porque não escorre, né? O bastão. O bastão acho que é uma boa ideia. Lá em casa, inclusive, eu mando para a escola, que tem algumas escolas que pedem para mandar protetor solar, agora eu mando o bastão. Porque mesmo eles passando em cima do nariz, próximo dos olhos, não escorre, não dá aquela confusão, né? Exatamente. Então, consegue aplicar melhor para essas áreas especiais, tipo couro cabeludo. Os protetores em spray são uma ótima opção. Tem alguns protetores que são menos oleosos, então o paciente consegue usar também, se não quer usar um boné ou um chapéu. Pacientes surfistas, eu tenho bastante, que não se adaptam com proteção física, então, né, com chapéu. Então, usam um spray e isso é bem legal. Tem muitas maneiras. Muitos jeitos, né, da gente se proteger. E não aumentar as nossas chances aí de desenvolver um câncer de pele. Eu vou repetir o que eu falei no primeiro episódio. No segundo, acho que foi, né? Protetor solar é uma ciência, né, cara? É verdade. Cara, acho que é só chegar lá e passar, mas tem tipo, tem isso, tem aquele jeito de passar, repetir. Mineral, viu só, bastão, muitas maneiras. No meu tempo, nem se passava protetor solar quando era criança. Não era assim. Só na primeira semana usava protetor solar, depois já tava bronzeado, não usava mais, né? Então, essa é uma pergunta boa. Tipo, porque existe esse mito, né? Você já ficou moreno, tá resolvido, tá? Não precisa protetor solar, né? Exatamente, não. Porque a melanina, então, a cor da pele, é uma tentativa das nossas células de proteger o núcleo de uma mutação, da agressão da radiação solar. Só que a nossa melanina não é formada como se fosse uma cabaninha. Ela é formada como se fosse uma peneira em cima do núcleo. Então, esse pigmento, ele deixa, mesmo assim, passar radiação solar. Então, você tá bronzeado, você tá se expondo, mas ao sol você tá aumentando todo o teu fotodano. Então, a chance de ter câncer de pele e também o envelhecimento provocado pelo sol. Então, as duas coisas, né? Mesmo que você esteja bronzeado, você pode não ficar vermelho, não descascar mais, mas esse dano ainda está acontecendo. Você tá machucando a célula, né, Mari? Isso. Importante isso, hein? E mesmo pele negra.
Mesmo pele negra. Pele negra tem uma proteção maior, ela consegue fazer um pouquinho mais desse fechamento nuclear, mas mesmo assim ainda tem risco. Existe, né? Existe câncer de pele também na pele negra, que às vezes o paciente fala isso. Eu sou mais moreno. Eu já ouvi isso. Né? Eu sou mais moreno. Tenho pele negra, eu não tenho câncer de pele. Isso. É muito mais difícil. Normalmente, o paciente negro não costuma ter muitos nevos, não costuma ter muitas pintas. Então, é um padrão diferente. Tá? Mas sim, também... E Mário, o paciente de pele negra tem mais melanoma acral ou não? O melanoma mais comum no paciente de pele negra é o acral? O que é melanoma acral que as pessoas não sabem? Melanoma acral é nas extremidades, nos dedos das mãos, dedos dos pés. Isso, planta do pé. Planta do pé. É algo muito famoso, o exemplo mais famoso, o Bob Marley, né? Sim, isso. Faleceu de um melanoma na acral. Na planta do pé. Isso. Então, sim, tem estatisticamente mais melanoma acral em negros, né, do que em brancos. Satisfeito? Muito legal, né? Eu fiquei... Muito legal. Eu acho que deu pra cobrir tudo, Muita informação. Isso, eu também só lembrei de mais um dado. Quando o paciente vai pro consultório pra gente avaliar, né? Paciente de alto risco para melanoma, então a gente também examina dentro do cabelo, né? Couro cabeludo. Eu sempre falo... O cabeleireiro pode ajudar muito a gente também, que tá olhando o couro cabeludo, né, de todas as pessoas o tempo todo. Então, esse é um profissional que é importante. Se você é cabeleireiro, se você mexe com isso, você nota uma lesão diferente, alerte o teu cliente, né? Oriente a procurar um médico. Então, a gente precisa olhar essas regiões, orelha, dentro da orelha, entre os dedos, planta do pé, né? Áreas especiais, às vezes região interglútea, às vezes região de mucosa, né? Dentro da boca. Então, tem algumas áreas que a gente acaba também tendo cuidado de examinar. E eu lembrei que eu não respondi uma pergunta que o Ackley fez. Fui falar de outros pontos e esqueci. Você me perguntou assim, Aline, o paciente, então, se baseia no Google, o Google traz ali um cenário de melanoma que é sempre muito diferente do que é exatamente o paciente, ele não consegue ler sobre aquele paciente. Onde que você recomenda o paciente ter mais informação? Realmente, acho que a gente tem que avançar, né, nessas nossas plataformas de acesso de informação para paciente. Tem o site da própria Austrália, né? O governo australiano tem uma plataforma que é maravilhosa. E dentro dessa plataforma, eu acho que a gente pode deixar o link aqui depois da plataforma do site australiano, tem uma barra que é só para paciente, descrevendo tudo, desde diagnóstico, como é tratamento, como que vai ser feito os exames, como o paciente acompanha, fala sobre proteção solar. Mas o site é todo em inglês. Quando a gente vem e o paciente pergunta site em português, tem um site brasileiro chamado vencerocancer.com.br. Ele foi fundado por 2 oncologistas, um deles é o Dr. Antônio Carlos Buzaide, que, por exemplo, foi um dos profissionais que mais conhece de melanoma. Lá tem todos os tipos de câncer, mas ele é um site só para paciente, ele não é um site direcionado para médicos. Então, traz essa linguagem mais acessível. E agora tem o Unicap Talks com essa temporada de melanoma. Foi bom gancho. E agora tem o Unicap Talks. E continuando nisso, só complementando o que a Mari falou do cabeleireiro, dos barbeiros e dos sites, existe o Grupo Brasileiro de Melanoma. Que fornece informações ótimas. Então, o site do GBM é muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Tem informação para médico, informação para paciente. Inclusive, o GBM, esse Grupo Brasileiro de Melanoma, faz campanhas pelo Brasil para ensinar cabeleireiros e barbeiros a diagnosticar melanoma. Eles fazem uns eventos, o GBM, eu acho que tem aí uma notoriedade muito legal, porque eles trazem eventos tanto pensando em diagnóstico precoce, né? Então, em melhorar cada vez mais, evitar o câncer de pele, como também diagnosticar precocemente. Muito bem lembrado, Dani. O Grupo Brasileiro de Melanoma realmente é ótimo. Eu acho que todos nós participamos do GBM. E tem as consultas de segunda opinião também, né? Às vezes, assim, a pessoa não achou que foi suficiente, viu o podcast, gostou da Mari, da Aline, quer uma segunda opinião, né? A gente tem, talvez, o problema para os pacientes que estão longe da telemedicina, mas por uma segunda opinião, às vezes é possível, né? Você analisar o caso e dar uma opinião sobre a conduta, né? É isso daí. Ou com o Daniel, né, Daniel?
Todos nós. Não, eu não faço melanoma comigo, não. Falei com ele. Mas estava muito bom, né? Tava. Então, muita informação boa, muita informação importante. E assim, Aline, a gente costuma dizer que assim, na internet a gente encontra de tudo, como tu mesmo falasse, né? Então, a gente encontra informação boa, mas encontra muita informação ruim. Então, os profissionais sérios, capacitados, especialistas na área que realmente estão no dia a dia, tem que mostrar as caras, tem que falar, tem que ensinar. E por isso que todos nós temos rede social, a tua rede social é ótima. Então, assim, essas informações verdadeiras, importantes e sérias têm que ser dadas pelos profissionais sérios, né? Então, a gente tem o Unicap Talks para isso, todas as nossas redes sociais, porque se os profissionais falam de qualquer coisa, e a gente vê muita besteira por aí, o profissional sério tem que falar isso também. Então, isso é importante. Eu vi hoje uma matéria falando sobre as grandes empresas, que os donos das grandes empresas estão começando a aparecer para divulgar a empresa, né? É só tu ver o velho da van e outros assim. E uma das justificativas foi justamente essa. Eles pagavam influenciadores, o influenciador falava uma besteira, fazia uma besteira e jogava no lixo junto à imagem da empresa. Claro. Então, assim, trazendo um pouco pro nosso universo, é isso, né? Se a gente não falar, alguém que não sabe do assunto vai falar vai falar besteira. Exatamente. Então é melhor o negócio... às vezes uma verdade. Exatamente. O negócio é teu. Tu que trabalha com isso, então mostra a cara e fala direito do teu negócio para cuidar dele, né? Exatamente. Vamos agradecer agora oficialmente elas, né? Porque a gente fez 2 episódios que a gente diz, valeu, obrigado. A gente agradeceu muito rapidamente no primeiro só. Mas Aline, Mari, realmente obrigado por ter vindo. Informações super importantes para nós, para médicos, para pacientes. Eu sei, novamente, que o tempo de vocês é bem escasso, foi difícil encontrar tempo na agenda para conciliar todo mundo. Então, obrigado mesmo. Aline, Mari, obrigado por ter vindo. Bom, a gente agradece o convite, né, Aline? É sempre realmente muito bom estar aqui e é um prazer sempre poder contribuir e informar cada vez mais o nosso paciente do que tem disponível para os tratamentos e para diagnóstico precoce e na nossa área, que a gente é tão apaixonado, a gente gosta tanto, às vezes se empolga, né? Fala. São assuntos muito sérios, a gente estuda muito sobre isso, mas como é muito apaixonante, então a gente tenta deixar isso também de maneira leve, trazer né? uma leveza, né? Isso, e onde que os pacientes podem te encontrar, Mari? Eu atendo aqui em Florianópolis, na Avenida Tromposki, meu consultório. Ali pode procurar no site marianasens.com.br e na rede social, @marianasens dermatologia, ali tem todas as informações. E você, Aline? Muito bem, então agradecer formalmente. Eu acho que o que a gente fez hoje aqui é trazer informação de qualidade. Eu acho que essa é a melhor ferramenta que a gente pode dar para os nossos pacientes, né? Isso é muito nobre. Então eu parabenizo vocês também pela iniciativa. Isso é nobre, isso é importante e convidar profissionais para estarem aqui falando desses assuntos também é bom para a gente, porque a gente vem num novo exercício, né? De como que a gente vai transmitir essa informação. Obrigada. E onde que te encontro? Muito bem, eu trabalho em Florianópolis na Oncoclínicas e na rede social @DRA_alinelino.oncologia. Perfeito. E onde que te encontram, Aclay? Na Unicap. Na Unicap Next Care. Sabe o que é Unicap Next Care? Eu sei, mas esse episódio tu não falasse. Eu esqueci. Por isso que eu lembrei agora no final. Então, fala para quem está assistindo que não viu ainda. É isso aí. Unicap Next Care é um projeto nosso, é um filho nosso, um hub de atendimento de telemedicina que vai conectar você, paciente aí do Brasil inteiro, da região norte, centro-oeste, que tem dificuldade em achar um especialista na tua região ou que quer uma segunda opinião. Vai conectar você, paciente, com os melhores especialistas que nós aqui selecionamos a dedo, só gente que a gente conhece, que a gente confia e que vai cuidar bem de cada um. Que a gente põe a mão no fogo. Exatamente. É isso daí. Valeu, Daniel. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau pra vocês. Até a próxima.